algumas mudanças não te perguntam se você está pronto, elas simplesmente acontecem. Assim. Vamos falar de transições hoje. Mas antes de começar esse vídeo, bom, meu nome é Leonardo. E peço você que me acompanha, que se inscreva no canal, deixe seu like também se tiver sugestões de vídeos ou qualquer outro ponto. Deixe nos comentários, a gente vai estar acompanhando. E também não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Sem mais, então vamos lá. Transições. É uma dessas coisas que todos experimentam, todos vivenciam de uma certa forma, né? Esse sentimento de, vamos colocar assim, de luto por algo que ainda está presente, mas que lentamente está se esvaindo. Essa sensação realmente que muitas vezes parece uma perda, mas não é. É meio que uma abertura de espaço para algo novo, muitas vezes. E é algo que acontece com todos nós. Eu colocaria, não igualmente, pois existem momentos e momentos, mas é uma sensação um bocado singular. Não apenas quando acontece, mas como acontece. Depois também traz consigo um bocado de lições juntos, traz consigo, às vezes, a necessidade de uma reflexão, uma ponderação sobre o que foi de fato vivenciado, o que foi experienciado ali, e o que, vamos colocar assim, as lições aprendidas de fato, né? O que eu posso extrair daquilo. E olhando para frente, o que eu posso fazer diferente para não, vamos colocar assim, repetir os mesmos erros. Mas mais importante que isso, é aquele estado no qual as coisas saem do meio do controle, mas ainda não tem nenhuma forma definida. Então é um momento de insegurança, às vezes de incerteza, mas que quando você olha para trás e fala, cara, isso me ajuda a ser quem eu sou. Realmente faz sentido na retrospectiva e não no momento. No momento é sempre esse caos, essa coisa que perturba, que gera transtornos, que faz você perder o sono, faz com que você às vezes tenha uma série de problemas, vamos colocar assim, fique em um estado não necessariamente muito legal, mas que sempre em retrospectiva faz sentido acaba sendo assim, né? Então, é um tipo de experiência que, em particular, eu consigo colocar como algo que é importante, fundamental até mesmo, né? Pois é parte de amadurecer, de crescer, né? É parte de você se tornar mais humano também, de uma certa forma, pois não dá pra ficar no mesmo molde para sempre, não dá pra manter a mesma forma, tudo se transforma com o tempo, tudo é transiente, tudo muda com o tempo, as circunstâncias, os locais, as pessoas, tudo se transforma. E é importante ter isso em mente, que não existem absolutos, nada dura para sempre. Especialmente posições também, até mesmo, né? E pessoas também, é o que a gente toma por garantido, às vezes se esvai, às vezes deixa de existir, às vezes a vida leva, às vezes elas realmente vão, aí para onde isso é uma outra pergunta, e com isso fica esse vazio, fica esse vácuo, né? E é muitas vezes difícil de lidar com esse tipo de questão, de ponderação a respeito, né? De lidar com esse vazio que surge por conta dessa, agora não mais presença, né? Essa inexistência agora. Mas faz parte meio que, vamos dizer assim, você tirar a rodinha da sua bicicleta para que você possa andar sozinho. E esse tipo de experiência agrega tremendamente se você consegue ter essa visão de falar o que isso me garantia que eu preciso muitas vezes, vamos dizer assim, agora fazer por conta própria. O que eu estava confortável demais a respeito que agora eu vou ter que me movimentar, sabe? O que isso quer me transmitir, qual a mensagem. E novamente, olhando para frente, o que eu posso levar para o próximo ciclo, o que eu posso evitar de errar novamente, em que pontos eu posso, olhando para frente, não mais perder meu tempo simplesmente para a próxima etapa, né? Pular um degrau. Então, essa é a importância. E, novamente, é sempre caótico essa sensação, né? É sempre complicado ao extremo, pois quando é fácil falar a respeito disso, no entanto, quando você se pega em situações assim, no qual tudo muda muito rápido, no qual as circunstâncias, os seus apoios desaparecem, vamos colocar assim, as coisas no qual você acreditava deixam de existir, aí você realmente percebe que essa ideia de absolutos é um bocado, vamos colocar assim, ingênua, imatura, não existe, né? Tudo dá suscetível à mudança, até mesmo aquilo que você toma, especialmente o que você toma por garantido. Isso é o que você mais deve tomar cuidado a respeito, pois não existe de fato, isso não existe nada, vamos colocar assim, eterno nesse sentido. Tem coisas e coisas, é claro, dependendo do que a gente está falando aqui, mas no sentido assim, de estar ali para sempre, isso não existe, né? E ganha velocidade à medida que o tempo passa, as coisas vão mudar cada vez mais rápido, ou seja,
essa ideia de segurança, essa ideia de estagnação, de conforto, ela não pode mais ser alimentada. Não no mundo que nós vivemos hoje. É muito difícil você estar numa situação confortável. Na verdade, a melhor e única forma genuína de se ter isso é você se ser confortável no desconforto, ou seja, é você aprender a viver estando desconfortável, você aprender a existir em modo no qual você não tenha apego a nenhuma forma de pensar, de ser, que você está sempre mudando, sempre agregando novos valores, novas formas de ser, novos comportamentos, pois se algo não te traz resultado, você vai descarta. Se uma coisa não te ajuda de verdade, você não dá mais espaço para aquilo, isso para absolutamente tudo. Então é uma forma flexível de ser, é uma forma sem ego no sentido de existir, que você não precisa estar pegado a nada, você não é apegado a nada, você simplesmente flui. E por estar nesse, vamos dizer assim, nesse fluxo, nesse movimento constante, não é doloroso, não é penoso, é simplesmente uma coisa, mais um ciclo que se acaba. E você olha para aquilo, você vê o que foi proveitoso daquilo e você extrai o que é valioso, o que realmente te agregou genuinamente. E o que não, você, vamos colocar assim, descarta, você ignora, pois muito do que a gente vivencia, experiencia, tem valor, mas algumas coisas nem tanto, muitas coisas, algumas coisas realmente precisam meio que ser deixadas de lado, no sentido assim de que elas não vêm para agregar valor, elas vêm como uma espécie de teste. A questão é se você consegue entender que é um teste e agir de forma correspondente, ou se você é pego, vamos por assim, na pegadinha, e você acaba retornando a velhos hábitos, retornando a velhos comportamentos, retornando a velhas formas de ser, ou seja, é um teste se você de fato saltou ou se você ainda continua com um pé em um barco e em um outro. Então é meio que um teste que a vida propõe o tempo todo a todos nós, e que se você não está atento, se você não está ligado, você acaba retrocedendo exatamente por isso, por hesitar em dar o passo final, hesitar em realmente soltar, seja o que quer que seja, é realmente essa hesitação em deixar para trás. Pois muitas coisas assim, muitas coisas devem ser assim, né? Elas vêm, agregam pra gente o que devem agregar, causam dano se necessário, trazem consigo assim, um aprendizado que devem trazer. Isso para absolutamente tudo, para uma experiência, pessoas, coisas. E quando não tem mais espaço para isso, quando realmente o que foi proposto, quando o que precisava lhe ser transmitido a respeito daquilo já foi, a tendência é que aquilo desapareça, a tendência é que aquilo vai embora e algo novo surja, uma nova questão, um novo problema, uma nova situação que vai te testar de outra forma, que vai ser novamente um novo desafio, vai ser agora uma nova espécie de teste para ver se você, mas que vai conter elementos da antiga, para ver se você superou essa etapa anterior e agora você está pronto para algo novo, se você está pronto para realmente ser mais. Então, esses períodos de transição realmente se remetem muito a isso, a esses testes que a vida nos traz consigo, né? Que ela realmente propõe o tempo todo. Pois eu sempre coloco isso, a vida ela tem um cunho didático, aqui uma escola, né, e hospital ao mesmo tempo, se a gente for realmente pensar a respeito. Não tem mestres aqui, todos somos, vamos colocar assim, alunos e doentes também, em alguns sentidos. Então, a ideia é que todos nós nos curemos assim, dos problemas que nós temos e também aprendamos o máximo possível, possamos agregar informação e à medida que aprendemos, agregamos mais, transmitir também, pois todos têm algo único a oferecer, todos têm uma contribuição a ser realizada. A questão é que às vezes para que isso seja feito, você precisa conhecer a si mesmo, e isso demanda um bocado de esforço, né? Você não vai conseguir fazer isso se você não é uma expressão genuína de si mesmo. Então, mas esse é um outro ponto. Então, finalmente acaba caindo meio que nessa máxima, né? A ausência de apego sempre vai ser o que vai te impedir de ter problemas com esse tipo de experiência. E mais que isso, que vai te permitir extrair o máximo de valor desse tipo de situação. E, novamente, e não ficar preso a coisas ruins, pois tudo é transiente, tudo está em movimento, tudo, absolutamente tudo, não dá para negar isso, é um fato verificável, né? Então, e a vida é muito mais, e a experiência humana só reforça isso, e viver faz para que você chegue a essa realização de forma natural ou forçada. Aí depende de cada um, depende do quanto você está disposto e quer, vamos colocar assim, comprovar isso. Aqueles que buscam ativamente tendem a chegar a essa conclusão um pouco de forma mais acelerada, enquanto aqueles que se recusam a ver, às vezes vai ter que ser forçado, vai ter que ser, vamos colocar assim, igual abaixo, pois não há escolha nesse sentido, ou você aprende pelo bem, ou
infelizmente, pelo mal. No caso, a dor, talvez perdas, talvez mudanças forçadas que não vão ser muito agradáveis, não vão ser, vamos dizer, uma experiência que você gostaria de repetir, no entanto, que se fazem finalmente necessárias. Pois, se tem uma coisa que talvez a pior situação no qual o humano pode cair, ou qualquer coisa na verdade, na prática, é a estagnação. Pois a estagnação faz com que você acaba caindo, se tornando corrupto sem que você perceba. Pois na estagnação você se recusa a evoluir, você se recusa a mudar, você se ultraja, se veste de uma forma fixa e nessa incapacidade de aceitar que isso é algo ruim, você rejeita tudo aquilo que poderia te ajudar, você meio que se fecha para a realidade exterior, você se impede, até mesmo de olhar para dentro, pois você acredita ser uma coisa que na verdade não é. Então, finalmente sobre essa flexibilidade interna e externa, finalmente, que se reflete em comportamentos e em formas de ser, e essa, finalmente, a ausência do ego, né? Esse, vamos colocar assim, o soltar, que é uma arte, não é uma coisa que dá pra explicar com palavras. E novamente, o soltar também é uma coisa tão complicada que se fala tanto sobre isso, né, que não deve ter apego, pois o apego é sempre a raiz, a fonte de todo sofrimento humano. Na prática pois, para eu pensar, essa talvez é a coisa mais antiga da história humana, né? Quantas pessoas realmente sofrem e causam problemas para outras e a si mesmas pela necessidade de impor aquilo que elas acreditam a terceiros. Mais que isso, de imporem a sua visão de mundo a terceiros. Quão diferente o mundo seria se ninguém precisasse impor aquilo que acredita a ninguém? Se as pessoas vivessem de modo que elas estivessem abertas a aprender, mas sem, vamos colocar assim, sem nenhum tipo de conflito. E sempre, naturalmente, aqui é o ponto-chave, olhando para os fatos, é claro, pois não é sobre você também acreditar em absolutamente tudo, não, é sobre você entender o que é verdade, o que é verificável, e a partir disso construir uma nova visão de mundo, mas sempre fundamentada em um princípio daquilo que é real, daquilo que é verdade, daquilo que é verificável. Então, não tem, vamos colocar assim, não tem mentira, não tem pretensão que resista ao teste, à prova, né? Então, acaba também indo nessa direção. E à medida que você desenvolve essa capacidade, você deixa de ter esses problemas com momentos caóticos, pois você entende como a realidade funciona, vamos colocar assim, da forma como você a interpreta, a tendência é que você acabe tendo menos problemas ao longo do tempo. Não jamais deixaram de existir, pois é parte da realidade ter problemas, é parte da experiência humana ter problemas para que a gente possa se desafiar e evoluir. No entanto, sempre tem aquela máxima aqui da programação neurolinguística, né? O mapa não é igual ao território, e o que isso significa na prática é que o que a gente acredita que é o nosso mapa, vamos dizer assim, mental, a nossa visão romântica da vida, muitas vezes, aquelas coisas que a gente olha e acha que é, mas na prática não são, não é um reflexo da realidade. A realidade ela é o que é, e o que a gente acredita é uma coisa distinta. Então é importante ter essa distinção, né? Crenças e realidade. Então, e no momento que você tem isso fixo dentro de você, no momento que você tem essa habilidade, capacidade de rasgar seu mapa se necessário, pois ele não está adequado ao território no qual você utiliza, então você pode realmente, de fato, ter algo diferente. Mas essa reflexão eu deixo com vocês hoje. Se vocês gostaram, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e a gente se vê no próximo vídeo. Até!